Talvez você nem tenha percebido, mas seu corpo pode estar tentando te enviar um sinal há muito tempo. Um sinal silencioso, mas muito importante. Quando um homem acorda sem aquela ereção matinal que sempre teve, é comum pensar: ah, é só a idade. Mas não é bem assim. A verdade é que 7 em cada 10 homens acima dos 60 já perderam esse reflexo natural. E o que poucos sabem? Isso pode ser o primeiro aviso de que algo na sua circulação já não está funcionando bem. Não é um castigo do tempo, não é sorte, é apenas o corpo pedindo ajuda. E a boa notícia? Ele ainda pode reagir. Meu nome é doutora Ana, especialista em saúde masculina e envelhecimento saudável. E nos próximos minutos vou te mostrar como um pequeno ritual de apenas 3 minutos, feito logo ao acordar, pode restaurar algo que parecia perdido. A vitalidade, a potência, a confiança que o tempo levou. Não estamos falando de remédios caros, nem de promessas milagrosas, mas sim de ciência, de hábitos simples que despertam o que há de melhor no seu próprio corpo. Então, respira fundo, porque isso pode ser o primeiro passo para mudar suas manhãs e talvez mudar também a forma como você se sente como homem. Pense na sua rotina ao acordar. O despertador toca, você pega o celular, dá uma olhada nas mensagens, levanta rápido, vai ao banheiro, prepara um café forte e começa o dia. Parece algo inofensivo, certo? Mas esse pequeno roteiro repetido há anos pode estar silenciosamente enfraquecendo sua circulação e, junto com ela, sua potência. Os especialistas chamam isso de massacre matinal, um conjunto de hábitos automáticos que desencadeiam uma reação em cadeia no seu corpo, especialmente nos primeiros 60 minutos do dia. É nesse momento que muitos homens, sem perceber, sabotam a própria saúde sexual. Deixa eu te explicar por quê. Depois de uma noite inteira de sono, o corpo está naturalmente desidratado. O sangue fica mais espesso, circula com mais dificuldade. E o nível de óxido nítrico, aquela molécula que permite a dilatação dos vasos e, portanto, a ereção, está no ponto mais baixo. Quando você vai direto ao café forte, sem água e sem movimento, a situação piora. A cafeína em jejum contrai os vasos sanguíneos em até 20%. Isso significa que exatamente os canos que deveriam se encher de sangue logo pela manhã ficam comprimidos. Além disso, o café dispara o cortisol, hormônio do estresse, que bloqueia a testosterona, o combustível da virilidade. Outro detalhe que ninguém comenta: ao levantar de repente, o sangue tende a se acumular nas pernas, por alguns segundos, reduzindo o fluxo para a região pélvica. É como se o corpo demorasse a entender que precisa enviar sangue para o lugar certo lá embaixo. Quando isso acontece todos os dias, durante meses ou anos, o sistema vascular começa a esquecer como se comportar. Os vasos perdem elasticidade, a circulação fica lenta e a resposta erétil enfraquece. Mas calma, não há nada de permanente nisso. O que o tempo e os maus hábitos fizeram? A ciência já mostrou que pode ser revertido. Com pequenas mudanças, é possível ensinar novamente ao corpo a circular sangue com eficiência e saúde. Nos últimos anos, grandes universidades começaram a olhar com atenção para o que realmente causa disfunção erétil em homens maduros. E o resultado surpreendeu até médicos experientes. Um estudo de Harvard mostrou algo importante. Em 87% dos casos, o problema não tem a ver com testosterona baixa, idade. A verdadeira origem está na circulação, mais especificamente na saúde dos vasos sanguíneos que levam sangue até o pênis. Pensa nesses vasos como se fossem pequenos tubos de irrigação. Com o tempo, eles sofrem dos efeitos de inflamação, estresse, má alimentação. Esses danos provocam o que chamamos de disfunção endotelial, ou seja, os vasos perdem a capacidade de se abrir e se fechar com eficiência. Quando o cérebro envia o sinal de desejo, o sangue deveria fluir livremente para encher os corpos cavernosos do pênis. Mas se esses tubos estão rígidos, inflamados ou estreitados, o fluxo fica fraco e irregular e o resultado é uma ereção
ereção parcial ou nenhuma. Detalhe importante: os vasos do pênis são os mais finos de todo o corpo. Alguns têm apenas 1/3 da espessura de um fio de cabelo. Por isso, eles são os primeiros a sofrer quando há qualquer problema de circulação. Os especialistas chamam isso de o canário da mina das doenças cardíacas. É o primeiro sinal de que algo no sistema vascular não vai bem. Mas aqui tem uma boa notícia. Esses vasos não estão destruídos, estão apenas adormecidos. Estudos do MIT e da Cleveland Clinic confirmaram que com a estimulação certa, eles podem recuperar a elasticidade e voltar a funcionar quase como novos. Esse processo se chama remodelamento vascular e pode acontecer em poucas semanas, mesmo em homens com mais de 70 ou 80 anos. Em outras palavras, o problema não é o tempo que passou, é os sinais que o seu corpo deixou de receber. E é justamente para reativar esses sinais que existe o protocolo matinal. Um conjunto simples de passos capaz de ligar novamente essa rede de vasos, restaurando o fluxo e a vitalidade masculina. Se você está aprendendo que talvez tenha tido ereções matinais fracas por culpa dos seus hábitos e não da idade, deixa seu like aqui embaixo e comenta "Quero tentar", porque essa informação pode mudar sua vida. Agora que você entende o verdadeiro motivo por trás da perda de potência, vou te mostrar algo simples, natural e poderoso. Um pequeno ritual que pode mudar completamente seu dia. Chamo isso de protocolo matinal de 3 minutos. 3 etapas rápidas, somam menos de 180 segundos, mas despertam o corpo de dentro para fora. Etapa 1. Hidratação inteligente, 30 segundos. Assim que abrir os olhos, antes de qualquer outra coisa, beba 2 copos de água em temperatura ambiente. Importante, nada de água gelada, dá choque térmico, nem água muito quente, absorvida mais devagar. Água morna ou em temperatura natural. A água entra rapidamente na corrente sanguínea, ajuda a afinar o sangue, facilita a circulação. Aqui tem um detalhe essencial. Adicione uma pequena pitada de sal marinho natural. Pode ser sal celta, sal rosa do Himalaia. Esses sais contêm dezenas de minerais que reativam a eletricidade natural das células, melhoram a condução nervosa até os genitais, aumentam a irrigação. Caso real, Henrique, 63 anos, passou quase 3 anos sem ereções matinais. 4 dias após começar o protocolo, ele escreveu: "Doutora Ana, foi inacreditável. Acordei e percebi que algo tinha voltado a funcionar. Por que aconteceu? Porque com água e minerais, o corpo finalmente consegue enviar sangue para onde deveria ir." Etapa 2. Despertar dos vasos, 2 minutos. Ainda deitado, sem sair da cama, faça 3 movimentos simples. Movimento 1. 30 segundos. Flexione e estenda os pés cerca de 20 vezes, como se estivesse empurrando o chão. Isso ativa os músculos da panturrilha, chamados de segundo coração, responsáveis por bombear o sangue de volta para o corpo. Movimento 2, 30 segundos. Incline o tronco suavemente para frente e para trás, umas 15 vezes. Esse balanço ativa os músculos do assoalho pélvico, verdadeiros heróis da função erétil. Movimento 3, 30 segundos. Respire profundamente 5 vezes, expandindo o abdômen, não o peito. Esse tipo de respiração aumenta a produção de óxido nítrico, a molécula que dilata os vasos e sustenta a ereção. O que acontece? Esses simples gestos criam um acordo entre corpo e circulação. O sangue começa a fluir, os vasos se abrem, os músculos recebem oxigênio. Dados científicos. Pesquisas da Cleveland Clinic com homens acima dos 60 mostraram: após 14 dias, 81% relataram melhora da ereção. Após 30 dias, 94% relataram melhora. E o mais importante, nenhum deles usou remédios, suplementos ou cirurgias. Etapa 3. Otimização hormonal, 30 segundos. Antes de tomar café e ainda em jejum, misture
1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, suco de meio limão fresco. Pode parecer estranho, mas há ciência por trás. As gorduras boas do azeite enviam ao corpo um sinal imediato para aumentar a produção de testosterona. A vitamina C do limão ajuda a liberar óxido nítrico. Essa combinação estimula os hormônios, protege os vasos ao mesmo tempo. Caso real, Paulo, 68 anos, achou a receita maluca. No 5º dia, sua esposa perguntou: "Você tá tomando algum remédio?" No 10º, ela brincou: "Você tá me escondendo um segredo, não é?" E o segredo era apenas azeite, limão e constância. Depois disso, espere cerca de 20 minutos antes do café. Evite tomar café em jejum. Coma algo leve, como ovos. Os ovos são ricos em colina, nutriente essencial para a função nervosa e sexual. Se você quer experimentar esse protocolo, se você quer recuperar as ereções matinais, deixa um like e compartilha com outro homem, porque isso pode transformar a vida de alguém que você conhece. Quando você começa a seguir o protocolo de 3 minutos, as mudanças não demoram a aparecer. O corpo responde de forma natural, como se tivesse apenas esperado o sinal certo para voltar a funcionar. Primeiros 2 dias. É comum urinar com mais frequência. Isso significa que o corpo está se reequilibrando, eliminando o excesso de líquido retido durante a noite. Logo em seguida vem uma sensação de leveza, clareza mental, energia logo pela manhã. É como se o nevoeiro que costuma acompanhar o despertar comece a se dissipar. Entre o 3º e 7º dia, muitos homens relatam algo emocionante: a volta das primeiras ereções matinais. Às vezes ainda discretas, mas consistentes. É o sinal mais claro de que o sangue voltou a circular com força e que o sistema vascular está despertando novamente. 2ª semana. O progresso acelera. As ereções se tornam mais firmes, mais espontâneas, não apenas ao acordar, mas também durante o dia. O humor melhora, a confiança renasce, até a postura muda. Quando o homem volta a se sentir forte, isso reflete em tudo, na fala, no olhar, nas relações. Após 3 a 4 semanas, a função erétil tende a se estabilizar. A circulação se reorganiza, o equilíbrio hormonal melhora e o corpo volta a produzir óxido nítrico em níveis ideais. Por que isso acontece? As células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos se renovam completamente a cada 28 dias. Ou seja, em menos de 1 mês, seu corpo pode literalmente construir vasos novos, mais elásticos e eficientes. Comprovação científica. Um estudo japonês comprovou isso. Homens que seguiram um protocolo semelhante aumentaram o fluxo sanguíneo peniano em 67% em 4 semanas. Os exames de imagem mostraram mudanças reais na elasticidade dos vasos. Não era apenas uma melhora temporária. Tudo isso sem medicamentos, sem efeitos colaterais, sem depender de soluções artificiais. É o próprio corpo voltando a fazer o que a natureza planejou: funcionar com vitalidade. Para que o protocolo matinal funcione da melhor forma, é importante cuidar também das noites. Afinal, é enquanto você dorme que o corpo produz hormônios, repara tecidos, fortalece os vasos sanguíneos. Erro comum: muitos homens dormem de bruços. Essa posição, apesar de parecer confortável, comprime os vasos da região pélvica durante toda a noite, dificultando a circulação. Solução: tente dormir de lado ou de costas. Seu corpo e sua circulação vão agradecer. Outro detalhe: a roupa íntima apertada aumenta a temperatura dos testículos, reduz a produção de testosterona. Preferir tecidos leves, mais soltos ou, se possível, dorme sem roupa íntima. Permitir que o corpo respire é um gesto simples, mas pode fazer uma enorme diferença. Cuidado com líquidos. Beber muita água nas 2 horas que antecedem o sono pode parecer saudável, mas causa o efeito contrário. Levantar várias vezes à noite para urinar interrompe o sono profundo, justamente o momento em que o corpo atinge o pico natural de testosterona.
O ideal: se hidratar bem durante o dia, reduzir o consumo de líquidos à noite. Esses pequenos ajustes noturnos potencializam os efeitos do protocolo matinal. Quando o corpo descansa bem, a circulação e os hormônios se equilibram e o despertar se torna mais leve e energizado. Se você está descobrindo que pode recuperar ereções matinais, que pode reverter anos de negligência do corpo, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque essa informação pode mudar a vida de um homem. Muitos pacientes me dizem: Doutora Ana, nunca imaginei que algo tão simples pudesse fazer tanta diferença. E eu sempre respondo: o segredo está na consistência. Cuidar das manhãs é essencial, mas cuidar das noites é o que garante que o corpo se regenere de verdade. Com sono restaurador, tecidos oxigenados e vasos relaxados, seu corpo se prepara para um novo dia cheio de força, vitalidade, confiança. Meu desafio final para você: reserve 3 minutos do seu dia, todas as manhãs. Não é um remédio, nem uma promessa milagrosa. É apenas seu corpo sendo reativado com respeito e consistência. Em poucos dias você vai sentir a diferença. Mais energia, mais clareza, mais confiança. E pouco a pouco, aquilo que parecia perdido começa a voltar. Não só a potência, mas também a alegria de se sentir vivo. Experimente por 1 semana. Observe o que muda, compartilhe sua experiência nos comentários, construa uma comunidade de homens que não aceitam o declínio como destino. Aqui estamos construindo uma comunidade de homens que não aceitam o declínio como destino, mas como um desafio a ser superado. Cuide-se, confie no seu corpo e lembre-se, a idade não é o fim da vitalidade, é apenas o momento certo para recuperá-la. Um abraço forte e até o próximo vídeo.